Bem-vindos de volta à vanguarda absoluta da engenharia automotiva. Hoje a gente precisa ter uma conversa muito séria e bem desconfortável sobre um cavalo de Troia geopolítico e industrial que acaba de ser solto no mercado global. Quando você entra numa concessionária e vê aquele logotipo octogonal da MG, o que vem à sua cabeça? Por quase um século, a Morris Garages representou a quintessência do automobilismo britânico. Era o símbolo máximo da herança europeia, de estradas sinuosas e daqueles motores a combustão tradicionais que emocionavam qualquer um. Mas hoje, em 2026, esse emblema clássico e reconfortante é a arma mais perigosa e pesadamente armada no arsenal do império automotivo chinês. Veja bem, as mentes estratégicas em Pequim e Xangai entenderam uma verdade psicológica fundamental: tentar quebrar a barreira dos mercados ocidentais com uma marca chinesa de nome impronunciável é uma batalha bilionária e perdida. O consumidor é cético por natureza. Então, a SAIC Motor, a maior e mais poderosa estatal chinesa, executou um golpe de mestre. Eles simplesmente compraram a herança britânica, ressuscitaram a MG das cinzas do grupo Rover, mantiveram o centro de design em Londres para manter o disfarce psicológico, mas esvaziaram completamente a mecânica. Por baixo desse emblema britânico confiável, hoje jaz uma das arquiteturas elétricas mais hiperavançadas e disruptivas do planeta. A China está comprando marcas tradicionais para atropelar o ceticismo e estacionar direto na sua garagem. E o ápice dessa estratégia implacável acaba de chegar às ruas hoje, 7 de maio de 2026. É o MG4X, baseado na arquitetura do S5 EV. Por fora, parece um crossover moderno e sofisticado, mas por baixo dessa chapa de metal fria, ele é uma anomalia de engenharia desenhada, milímetro por milímetro, para aniquilar os hatches europeus tradicionais e destronar violentamente o atual rei do segmento, o BYD OnePlus. Senta aí, aumenta o volume e presta muita atenção, porque hoje vamos fazer uma necropsia forense da arquitetura do MG4X. Vamos expor como a SAIC está usando a história britânica para conquistar o futuro. Antes de olharmos para a guerra tecnológica que o MG4X traz, precisamos ver o que as montadoras tradicionais ainda tentam te empurrar. Vamos usar o Volkswagen Polo, uma referência absoluta no mercado brasileiro e europeu, como nossa vítima hoje. O Polo é montado sobre a plataforma MQB-A0. Por mais que a Volks diga que é uma plataforma refinada, sob a ótica da engenharia, ela é uma obra-prima de uma era passada e obsoleta. Ela ainda depende de um motor a combustão montado transversalmente sobre o eixo dianteiro, uma caixa de câmbio pesada e uma suspensão traseira primitiva de eixo de torção, feita para reduzir custos. Por causa das limitações físicas impossíveis de mudar, como o bloco do motor, o traçado do escapamento passando por baixo do assoalho e o tanque de combustível volumoso. O aproveitamento interno do Polo é terrivelmente comprometido. Quando você compra um hatch a combustão, está pagando caro por uma máquina que desperdiça um espaço enorme só para abrigar um bloco de metal vibrante e termicamente ineficiente, que perde 70% da energia em forma de calor. Agora, olha o raio-x do MG4X. A SAIC projetou esse carro do zero na sua plataforma modular escalável MSP, a arquitetura Nebula. Por fora, ele tem o tamanho de um hatch médio agressivo com 4.500 mm de comprimento. Mas como não tem motor de combustão, nem túnel de transmissão, nem escapamento, os engenheiros chineses jogaram as rodas nos limites extremos do chassi. O resultado? Uma distância entre eixos cavernosa de 2.735 mm. Para colocar essa matemática em perspectiva, você tem a agilidade e a facilidade de estacionar de um carro compacto, mas o espaço interno e o vão para as pernas de um sedã de luxo do segmento D. Mas a real superioridade da plataforma MSP não é só espaço, é física dinâmica. Um carro de tração dianteira como o Polo sofre com o peso excessivo na frente, o que causa aquele subesterço catastrófico no limite. Já o MG4X usa um motor traseiro e baterias no assoalho, criando um centro de gravidade baixíssimo e uma distribuição de peso perfeita de 50-50. Quando você entra numa curva forte,
As rodas dianteiras do MG cuidam só da direção, enquanto as traseiras cuidam da propulsão. A era do hatch a combustão pesado e de tração dianteira não está apenas em crise. Matemática e dinamicamente, ela está morta. Se o chassi MSP é o esqueleto do MG4X, a bateria é o coração pulsante. E é aqui que a SAIC mudou as regras do jogo global. Nos últimos 5 anos, a indústria inteira, da Toyota à Porsche, só fala em baterias de estado sólido como o Santo Graal. Prometeram isso para o fim da década em hipercarros de milhões de dólares. A SAIC não esperou. A versão de entrada do MG4X já chega às lojas com uma bateria de estado semissólido de 539 kWh como item de série. Vamos colocar o jaleco de laboratório e entender por que isso apavora a concorrência. Numa bateria de íons de lítio comum, existe um eletrólito líquido altamente volátil. Esse líquido é o calcanhar de Aquiles dos elétricos. É inflamável e, com o tempo, permite o crescimento de dendritos, pequenos espinhos metálicos microscópicos. Se eles furarem o separador interno, temos um curto-circuito e um incêndio catastrófico e imparável. A química semissólida da SAIC mata esse problema. Eles substituem boa parte desse líquido por uma matriz de polímero condutor sólido. As implicações de engenharia são gigantescas em 3 frentes. Primeiro, estabilidade térmica. Os níveis de segurança são de grau aeroespacial. A matriz sólida sufoca o crescimento dos dendritos. Mesmo num acidente grave ou perfuração, a bateria resiste à combustão. Segundo, densidade energética. Com a matriz semissólida, os engenheiros conseguem socar muito mais material ativo num volume menor e mais leve. Isso permite extrair 510 km de autonomia de um pacote compacto de apenas 539 kWh. Terceiro, desempenho no frio. Para quem mora no sul do Brasil ou em regiões de frio extremo, os eletrólitos líquidos tradicionais congelam e ficam viscosos, acabando com a autonomia e a velocidade de carga. A estrutura semissólida mantém a condutividade rápida mesmo em temperaturas negativas. Ao democratizar essa tecnologia de milhões de dólares num crossover de entrada, a MG adota uma estratégia de terra arrasada que faz as baterias LFP comuns parecerem peças de museu. Agora chegamos ao banho de sangue. O alvo principal do MG4X não é só enterrar os carros a combustão da Volks ou da Ford. A mira está travada a laser no BYD OnePlus, o Atto3 lá fora. Nos últimos anos, o OnePlus dominou o mercado. Mas no mundo hiperacelerado da engenharia chinesa, dormir no ponto é morrer. A MG aplicou engenharia reversa no domínio da BYD e expôs suas falhas mecânicas. Olha os dados dinâmicos. O OnePlus usa a iPlatform 30. É boa, mas depende de uma tração dianteira FWD limitada e suspensão McPherson básica na frente. O problema físico é simples. Quando você acelera fundo no BYD, a massa do carro vai toda para o eixo traseiro. A traseira agacha e tira o peso das rodas da frente. Resultado? Perda de tração, volante bobo e o controle de estabilidade entrando em pânico enquanto os pneus dianteiros patinam no asfalto. O MG4X resolve isso com um motor síncrono de imãs permanentes montado na traseira. E não fizeram sozinhos, o motor é da UAS, uma joint venture bilionária entre a SAIC e a gigante alemã Bosch. Com 150 kW, cerca de 204 kV e tração traseira ARWD. O peso do carro é empurrado contra as rodas que tracionam, multiplicando a aderência mecanicamente. Além disso, a MG chutou o balde nas suspensões baratas que a BYD adora. Eles equiparam a traseira do 4X com uma suspensão multilink de 5 braços de geometria perfeita. É o tipo de hardware caro que você só encontra embaixo de um BMW Série 3 ou um Porsche Macan. Em uma estrada sinuosa, o MG4X vai desmantelar e humilhar o OnePlus. Não é nem uma briga justa, é um massacre de engenharia. Mas superioridade mecânica e bateria de estado sólido são só metade da história em 2026. A batalha final é o software.
Enquanto os rivais tradicionais ainda usam assistentes de faixa que te jogam de um lado para o outro como uma bola de boliche, a MG se uniu à Oppo e à Momenta para criar o cérebro do 4X. A cabine é um cockpit inteligente que vai muito além do Android Auto. Ele usa o modelo de aprendizado R7 da Momenta. Não é só um piloto automático comum. É um sistema NOA que traz inteligência artificial preditiva real. O sistema não só lê faixas, ele constrói um mapa 3D em tempo real, antecipa movimentos de pedestres e aprende com os dados da frota todo santo dia. O MG4X é basicamente um supercomputador sobre rodas. Enquanto o MG4X embarca hoje nos navios cargueiros rumo ao Brasil e ao mundo, a mensagem é clara. A SAIC usou o cavalo de Troia da marca britânica para entregar uma obra-prima. Eles fizeram um carro que faz os modelos a combustão parecerem exposições vibrantes de museu e os líderes elétricos atuais parecerem mecanicamente primitivos. Um chassi RWD, suspensão de Porsche, cérebro de IA e bateria semissólida. O MG4X não está só competindo. Ele está rasgando o livro de regras e botando fogo. E agora eu jogo a pergunta para vocês, audiência do Drive RPM. Sabendo da realidade mecânica brutal por baixo desse emblema britânico, você ainda jogaria seu dinheiro num Polo? Ainda aceitaria as limitações de tração dianteira de um Yuan Plus? Ou o MG4X é a única escolha lógica daqui para frente? Deixa sua opinião sem filtro nos comentários. Se inscreve para não ficar para trás na engenharia global e a gente se vê na próxima necropsia forense.